Não. Muito bom dia para vocês todos. Bom dia. Estamos aqui, vamos fazer uma entrevista, então. Muito bem. Senhor Presidente, como é que vê a falta de apoio do Partido dos Trabalhadores nesta fase? Olha, eu não acho que eu tenho falta de apoio do Partido dos Trabalhadores. Então eu não tenho como responder essa pergunta, não vejo. Mas pelo menos na parte das eleições, da ideia das eleições... Mas isso não é falta de apoio, isso é uma diferença de opinião. E na questão dos protestos, temos ouvido fora Temer, mas não volta querida ou volta Dilma, não vê isso como uma... E em alguns protestos é assim e outros não. Presidente, a senhora falou em sua carta sobre erros, questões que viu nesse período. Poderia detalhar quais seriam esses erros? Eu posso dar dois exemplos, um político e um econômico. O político visivelmente eu errei na escolha do meu vice-presidente, né? Um erro, eu diria assim, óbvio. Eu acho também, pelos resultados, que todo o processo que nós fizemos de redução de impostos beneficiando os setores empresariais não resultou em ganhos para o conjunto da economia. Daí porque, né, isso é algo que se interroga atualmente a respeito de qual é o efeito da redução de impostos sobre a economia ou se, na verdade, esse efeito vai se reverter mais para aumento de margem de lucro. Hoje mesmo tem uma análise num dos jornais de uma economista chamada Laura Carvalho nessa direção. Então, eu posso levantar essa como uma das questões que, pelo menos do ponto de vista do resultado, não foi efetivo. Nós não conseguimos, ao reduzir os impostos, transformar essa redução numa ampliação dos investimentos nem da demanda. Quero fazer uma repergunta sobre a questão da escolha do seu vice-presidente, né? Que depois de 5 anos trabalhando com ele, depois de 2 eleições, é difícil de entender porque o vice-presidente, o presidente interino agora, ele fala, é uma figura decorativa, e a senhora fala, eu errei, mas passou tanto tempo, tantas situações, poderia como explicar um pouco mais? Eu não entendi a tua pergunta. Por que errou? Eu errei porque escolhi uma pessoa que teve uma atitude de traição em relação à cabeça de chapa, que sou eu. Eu tive 54 milhões e meio de votos. Os votos foram dados à minha candidatura. Ele era uma figura de vice-presidente. Quando ele dizia que era uma figura decorativa, na verdade, o que ele queria ser não era vice-presidente, era presidente. Portanto, eu errei na minha avaliação sobre ele. Presidente, nesse sentido, o erro está personalizado na figura de Michel Temer? Ou é o PMDB? Não, porque o PMDB eu vou te falar. foi atrás também. Não, é importante a gente frisar, as pessoas também têm responsabilidades, né? Nós não estamos... nós estamos diante do seguinte fato, há responsabilidades políticas nesta ação. Obviamente, é uma responsabilidade do presidente interino provisório, que está agora no exercício, que, de fato, teve uma atitude de usurpação do meu mandato. Essa é uma questão. Agora, se você quiser a análise política que leva a isso e que explica a raiz desse erro, ela está no seguinte fato. O Brasil, depois do processo de ditadura, ele entra numa fase de redemocratização. Essa fase de redemocratização, ela consegue fazer convergir várias correntes políticas, várias. E, entre essas, um centro democrático. As mais notórias é o trabalhismo, né? o PT, né? o PCdoB, e um grande centro democrático. Esse centro democrático teve figuras do porte, né? do
deputado Ulisses Guimarães, né, responsável, inclusive, pela direção dentro do parlamento da questão da Constituição e da Constituinte, portanto. Esse centro democrático é um centro progressista, um centro que tinha uma característica. Ele é responsável, inclusive, por, junto com todos os setores que estavam na liderança do movimento de redemocratização, ele é responsável por uma das constituições mais comprometidas com direitos sociais, com direitos individuais e com direitos democráticos. Pois bem, a partir do processo de redemocratização, com algumas exceções muito tópicas, o centro democrático passa a ser um fator fundamental para que haja, né, governabilidade no Brasil. Né? O chamado presidencialismo de coalizão, ele está sentado nesse centro democrático também. É óbvio que dos setores progressistas e de todo o processo de ampliação democrática pelo qual o país passa. Mas ele é crucial para a redemocratização do país e por esse processo de governabilidade. Pois bem, o que acontece é que há dentro do centro democrático, principalmente, especificamente no PMDB, há um deslocamento de hegemonia. A hegemonia passa de um setor progressista para um setor conservador à direita do espectro político, que se caracteriza por uma pauta extremamente conservadora do ponto de vista dos valores, inclusive, né? Defendem, por exemplo, redução da maioridade penal, enfim, tem uma pauta não só do ponto de vista social, mas também do ponto de vista econômico, bastante liberal. E, inclusive, hoje, né, se você considerar que vários indicadores, vários depoimentos mostram isso, né, há um processo, inclusive, eu diria, de captura de uma parte da maioria da Câmara Federal. Então, você tem um deslocamento político. Esse deslocamento político, ele coincide com o surgimento na liderança do PMDB do senhor Eduardo Cunha. Mas ele só se torna consolidado quando o senhor Eduardo Cunha assume a presidência da Câmara e articula um novo centro pela direita, que hoje se chamam, né, nos jornais, Centrão. Esse centro, ele é responsável pela inviabilização do meu governo no segundo mandato. O primeiro mandato, já o final dele, é extremamente conflitivo, porque, por exemplo, marco regulatório dos portos não foi facilmente aprovado. É só levantar os dados de imprensa, você vê todos os debates. Marco Civil da Internet, estou dando dois porque são diferentes. O Marco Civil da Internet tem outro encaixe. Nós tivemos uma imensa dificuldade em votar o Marco Civil da Internet porque o senhor presidente da Câmara e um conjunto que o apoiava era visivelmente contrário a isso. Isso chega ao ponto do senador Romero Jucá, quando gravado, diz o seguinte, que as pessoas não podiam ser ingênuas, que Michel era Cunha, não como sendo uma coisa que alguém, porventura, pudesse questionar. Talvez até estivessem questionando para ele fazer essa afirmação. Mas mostra claramente que, a partir de um determinado momento, há um deslocamento desse conjunto do PMDB mais democrático para um outro perfil. E isso está expresso no caráter do governo, está expresso nas propostas do governo, está expressa na desconstituição de direitos. A própria PEC 241, do limite de gastos, mostra que o limite de gastos é, sobretudo, limite de gastos sociais de educação e saúde no Brasil. Por 20 anos, mostra claramente que tem
toda uma política no sentido de desconstruir políticas sociais. O Minha Casa Minha Vida, ao acabar a faixa 1, deixa de ter o sentido que ele teve. Porque o Minha Casa Minha Vida é para 80% da população que não tem casa e que está na faixa 1, ou seja, até R$ 1.800 e poucos reais de renda. Enfim, não só esse programa, mas o fato também, né, de você acabar com o Ministério das Mulheres, dos Direitos Humanos e da Igualdade Racial. Enfim, você tem várias iniciativas que deixam claro qual é o perfil político, econômico e social do governo. Sim. Então, nesse sentido, eu estou dizendo o seguinte: da pessoa eu esperava lealdade. Agora, o processo político é um processo político que estava em curso. Você não antecipa a realidade, você vive a realidade. Aquela senhora chamada Bárbara Tuxon, que escreve sobre a marcha da insensatez, ela define a insensatez quando você sabe que aquilo vai levar a alguma crise ou vai levar a alguma situação grave, e você não toma medidas para impedir. Exemplo, né? Ela levanta um dos exemplos, o papado, nos anos de 1500, quando há o surgimento do protestantismo. Ela cita várias marchas da insensatez. No caso do Brasil, não é marcha da insensatez, é modificação de uma correlação de força política, que não tem como você antecipar integralmente, porque eu acho que esse resultado, ele só é, de fato, um resultado que leva esse segmento para uma posição não progressista, conservadora e mais à direita do espectro político, quando esse processo do impeachment aponta no cenário. Só. Presidente, a senhora falou do papado. Falou-se, eu quero confirmar se é falso ou verdadeiro, que o Papa escreveu uma carta para a senhora ultimamente. Ele escreveu uma carta para mim no sentido geral da fala dele como Santo Padre. Mas, eu não vou declarar mais nada além disso. Não foi uma carta oficial no sentido de o Papa, representante do Vaticano, me escrever. A data dessa carta, mais ou menos? Não tenho por que divulgar. Tá bom. Ela não é uma carta para divulgação. Porque a senhora falou para nós, numa entrevista que fizemos com correspondentes, que adoraria ser recebida por ele. Ainda tem essa opinião? Sim, eu sempre gostaria muito de ser recebida por ele. Sempre gostarei muito. Presidente, eu queria saber como é que a senhora vê o futuro do PT e da esquerda política no Brasil, como vai ser após esse processo de impeachment e como pode ser como oposição. Olha, eu acredito que uma coisa é importante, né, que não só os jornalistas, mas todos nós percebamos que não se faz do dia para a noite um partido do tamanho do PT, nem com a tradição do PT. O PT não é fruto de uma iniciativa individual, por mais que ele tenha líderes importantes. Ele é fruto de todo um movimento social no Brasil. Ele é fruto dos movimentos do trabalhismo, né? Do trabalhismo, o que é o trabalhismo? O trabalhismo é aquele movimento do Getúlio, do Brizola. Ele é fruto de todo o despertar sindical do Brasil com uma liderança do porte do Lula. Ele é fruto também de movimentos comunitários, religiosos. Ele é fruto de todo um despertar das mulheres, dos negros, dos índios. Ele é fruto de uma modificação e de uma movimentação na base da sociedade brasileira. E, sobretudo, ele é fruto de uma afirmação cidadã.
que é afirmação cidadã? É as pessoas se colocarem como sujeitos daquele processo, numa clara ruptura com a ideologia de que no Brasil, né, o povo brasileiro tem de ser submisso, quietinho. O PT, então, o que eu quero dizer é que o PT é um processo fortíssimo de representação política do Brasil. Então, o PT, ele, como instituição, saberá superar qualquer processo. Por quê? Porque ele tem raízes, ele tem uma base forte na realidade. Tem muita gente, ou que quer acabar com o PT, né, criminalizando-o, como se fosse possível criminalizar um partido, a não ser que você tenha um viés inteiramente ditatorial e arbitrário, como foi o caso que aconteceu logo após a Segunda Guerra Mundial, quando se coloca o Partido Comunista Brasileiro e o Partido Comunista depois do Brasil na clandestinidade. Tirante esta visão de tentar impedir que os partidos surjam, colocando-os na clandestinidade, não há hipótese do PT, desaparecer, porque ele tem uma forte implantação na realidade política brasileira. Agora, isso não significa que, como qualquer instituição, ele não tenha de sempre estar atento à realidade, para tomar posições, para tirar ensinamentos, para ampliar rumos. Agora, tem uma visão conservadora no Brasil que tudo que quer é acabar com o PT. Inclusive, coloca isso sistematicamente na ordem do dia. Ah, não, agora o PT acaba. Não acaba, não. Eu sinto informá-los, não acaba, não. Mas tem um ministro que está falando da proscrição do PT. Mas eu falei, eu acabei de falar sobre isso. Mas isso significa que esse golpe poderia virar um sistema autoritário ditatorial, se o PT for? Olha, eu acho que esse tipo de proposta de criminalizar o PT, ele, de fato, se enquadra numa qualificação de golpe e, ao mesmo tempo, não só um golpe no sentido golpe parlamentar, mas aí estão caminhando de forma, vamos dizer assim, a passos largos para também comprometer a instituição democrática que é a liberdade partidária. Né? Aí você teria não só um golpe parlamentar, mas você daria mais um passo na restrição das liberdades. Né? Da mesma forma, se você proíbe manifestação nos estádios ou em qualquer outro espaço, né, das Olimpíadas, você estaria dando um passo no sentido de restrição de liberdade. Mas esse passo foi dado. Mas foi voltado atrás. Presidente, O bom da democracia é que você pode, eles podem dar o passo. Agora, eles são obrigados a voltar atrás. Se a força do povo assim o fizer, e pode ter certeza, não haverá nenhum democrata nesse país que vai concordar com a criminalização de um partido. Até porque, você sabe o que acontece, né? Você abre a porta para um partido, você criminaliza todos os demais. Presidente, acho que existe Já dizia o Brecht, né? Acho que existe uma decepção agora com o PT por causa dos escândalos de corrupção, do Mensalão, do Lava Jato. E com tudo o que o PT tem logrado na história do Brasil, existe uma decepção que não é exatamente o que prometeu de ser um partido diferente, que não ia participar da corrupção. E também, como a senhora falou, um dos grandes erros da economia foi a desoneração de impostos para grandes empresas, que pensou muito na... Não foi para grandes empresas. O departamento de grandes empresas, você que acrescentou, porque nós desoneramos micro e pequenas.
Também. Nós, micro, pequena, nós desoneramos todas as empresas. Então, como é que explica as falhas do PT para a população, para manter Não, este... nós não vamos misturar as coisas porque elas não estão misturadas, né? Nós não vamos misturar aqui desoneração do imposto com qualquer outro problema de combate à corrupção. Quero deixar claro que o meu governo, do presidente Lula, foram os governos que mais abriram. Porque você combate a corrupção como? Com um ato de vontade? Não. Você combate a corrupção dando condições para ela ser combatida. De um lado, com legislação adequada e com outro, com instituições adequadas. Tá? Instituições adequadas. Vamos nessas. Né? O fato do Ministério Público ter autonomia para investigar. O Ministério Público, antes dos nossos governos, era conhecido, principalmente o procurador, como engavetador-geral da República. Não foi eu, nem ninguém do PT que deu este nome ao antigo PGR. Quem foi? A imprensa brasileira. Chamava-o de engavetador-geral da República pelo ato de pegar processos e engavetar. Tanto é assim que não há um único processo em julgamento no Brasil sobre corrupção. Segundo lugar, nós reequipamos a Polícia Federal, fortalecemos seu setor de inteligência, demos estrutura para a Polícia Federal. Terceiro item, nós tivemos o cuidado de escolher a lista tríplice. Então, os procuradores indicam os 3, nós escolhemos sempre o primeiro da lista. Pode até alguém achar que isso porque isso não era uma exigência da lei. Isso foi uma decisão política do governo Lula e do meu. Podem questionar, mas foi assim que as coisas se passaram. Além disso, você tem de ter instrumentos políticos que te permitam investigar. No Brasil, até outro dia, eu não sei se você sabe, a corrupção era criminalizada. O corrupto era criminalizado, não o corruptor. Em 2013, nós enviamos para o Congresso uma lei em que o corruptor, pela primeira vez, era transformado também em criminoso. Aliás, essa lei chama Lei das Organizações Criminosas, e, ao mesmo tempo, nesta lei, se criava um estatuto da delação premiada. Esse estatuto da delação premiada, ele pode vir a ser até modificado, melhorado. As pessoas, pode ser do tipo dos Estados Unidos, as pessoas não podem delatar presas, etc. e tal. Tem de estar soltas para poder fazer de livre-arbítrio sua delação. Mas isto permitiu a investigação da corrupção. Isto não impediu a investigação da corrupção, pelo contrário. Aí você tem vários testemunhos sobre o fato de que o meu governo foi responsável por não impedir que a Lava Jato, não restringir a Lava Jato. Exemplo, gravação do senhor Romero Jucá, dizendo: ou muda esse governo, ou a sangria vai continuar, porque o governo não vai impedir a continuidade da Lava Jato. Eu acho muito interessante a própria declaração de um dos procuradores da Lava Jato do Paraná, que diz o seguinte: você não descobre, não é fácil achar a corrupção. Pela característica da corrupção, ela é oculta, ela não é feita às claras. Então, para você investigá-la, é exigido toda uma estrutura para permitir que você chegue lá. Por que é que não se sabia? Porque não tinha essa estrutura. Ele mesmo, esse procurador, diz, e isso foi feito em público num seminário, ele diz o seguinte: não é fácil descobrir,
Não se descobriu, por exemplo, a Lava Jato através de uma investigação na Petrobras. Se descobriu a Lava Jato investigando doleiro. Até porque todas as investigações dentro da Petrobras não levavam a isso. Foi preciso descobrir, né, a ilegalidade para você achar o processo. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: é interessantíssima essa história, que eu acho que é uma versão política, de que a Lava Jato é o PT. Não. A descoberta da Lava Jato é o governo do PT. Agora, que propiciou isso, porque anteriormente está público e notório que houve processos de corrupção que nunca foram investigados e que não são ainda investigados com a mesma profundidade da Lava Jato. Né? Eu espero que isso, no futuro, vai ser modificado e que esses outros processos vão ser investigados. Então, o que eu acho é o seguinte: não é possível, se alguma pessoa do PT, como alguma pessoa de qualquer partido, cometeu qualquer ato reprovável, qualquer ilícito, qualquer crime de corrupção, de recebimento de propina, conta no exterior ou o que for, ela vai ter de ser condenada. Ela vai ter de cumprir pena, mas dentro da lei, com amplo direito de defesa. Qualquer pessoa, de qualquer partido. O que não é correto é achar que só tem pessoas do PT. Não é verdade, os dados não são esses e nem por isso todo o sistema político brasileiro vai acabar. O que eu acho que vai acontecer, no caso de todos os partidos, é que as pessoas que cometeram ilícitos vão pagar por eles. Presidenta, mas a agora tem responsabilidade do partido que está no governo, eu entendo que é maior. Né? Aonde que está escrito isso? Imagino, tem mais resortes Por de quê? poder. Porque tem todos os resortes de Não, poder. não necessariamente. Não necessariamente, porque os processos de corrupção não são só assim. Eu posso te dizer o seguinte: não será e não está sendo, e não é só o PT responsabilizado por isso. É visível que não. Como foi a reação da Presidente, senhora à notícia do inquérito contra a senhora Olha, sobre barrar a investigação de Lava Jato? Veja você, qual investigação? Foi uma matéria do Estadão que diz que o ministro Teori quer fazer um inquérito sobre... Mas não é Lava Jato, minha querida. É a gravação lá. Não é isso, não tem nada a ver comigo, desculpa. Não é. Eu acho o seguinte, eu acho complicado essa situação, eu vou me defender. Agora, em qualquer país do mundo, um presidente da República não pode ser gravado sem autorização do Senado. Não pode. O próprio já disseram que essa prova é ilegal. Então, eu olho com muita naturalidade, vou responder esse processo. Agora, acredito que vai ser complicado me acusar de querer obstruir a justiça por tornar o presidente Lula ministro-chefe da Casa Civil. É como se eu achasse que se sair da primeira instância e ir para o Supremo, a pessoa não vai ser condenada. Isso não é verdade. Sabe por que não é verdade? Vou te dar um exemplo. O chamado mensalão. O mensalão. Quem é que julgou pela primeira vez e condenou? Foi o Supremo, no processo 470. Quem é que não condenou até hoje e não julgou? Sequer julgou. O mensalão mineiro, com o ex-governador de Minas Gerais, que está enquadrado no mensalão. Presidente. Então, é o seguinte, é verdade aqui que tem um fato no Brasil. O uso como um instrumento político, de combate político, de acusações e de investigações. Né? Uma opção de pessoas investigadas foram conduzidas, até denunciadas, foram elevadas a ministro, depois tiveram que sair. O juiz Moro utilizou essa gravação como instrumento político?
meu querido, o uso do instrumento político é o uso do vazamento. O vazamento presidencial é um instrumento político. Isso tem nome, Se juiz foi, Moro. eu não sei se é o juiz Moro, se é a Procuradoria, quem foi. Agora, esta é uma responsabilidade de agravar presidente da República, que em qualquer país do mundo é crime. Não estou falando algo absurdo. É crime. Não pode gravar sem autorização. Se tiver autorização, pode gravar. Né? A lei é clara. Não tem na lei, porque se fizer exceção para mim, ou seja, se eu puder ser gravada sem autorização, você pode, qualquer cidadão brasileiro pode ser. Presidenta, Agora, daqui a vocês 10 me dias- desculpem, eu não vim aqui ficar só discutindo isso. Não, por Eu isso. vim discutir aqui Eu também quero voltar para o algumas processo. coisas. Quero voltar para o processo, Tá. entrar no processo. Daqui a 10 dias, começa a fase final. Daqui a 13 dias, mais ou menos, a senhora vai para o Senado. Apresentou essa carta anteontem, uma proposta de novas eleições. Então, tenho duas perguntas. Essa proposta de novas eleições significa que a senhora entende que não teria condições de continuar governando? Essa é a primeira. Segunda, a senhora vai para o Senado, dia 29. Que espera desse dia no Senado? Que cenário espera? Que clima? Então vamos para a primeira? Uhum. Então vamos para a primeira. Primeira pergunta. O que está em questão quando eu peço plebiscito com antecipação de eleições e reforma política? Está o reconhecimento de uma situação política no Brasil. Não é possível a gente tampar o sol com a peneira. Houve um esgarçamento constitucional. O que é esse esgarçamento? Que a gente pode chamar de ruptura se concretizar o meu afastamento e, portanto, de golpe. Significa que um segmento político no Brasil está em curso a tentativa de dar um golpe, rompendo com a Constituição. Por quê? Porque a Constituição é clara. Para que você tenha um impeachment, você tem de ter crime de responsabilidade. Como não tem crime de responsabilidade, porque aqui ninguém, nessa altura, né, de todas as audiências, de todas as sessões do Congresso, do que falou as testemunhas, do que falaram as testemunhas, do que disse a perícia e o próprio Ministério Público, está claro que os 3 ou 4 decretos não constituem crime, porque não eram antes e não são agora, e também, muito menos, as chamadas pedaladas fiscais ocorreram, porque aí faltou a minha presença. Eu sequer participei deste fato, porque não é algo que os presidentes se detenham a fazer. Ou seja, a execução do Plano Safra não é atribuição da Presidência da República. Perfeitamente. Então, como não há, é um impeachment sem crime. Portanto, uma condenação sem crime é uma condenação de um inocente. E essa talvez seja a coisa que mais incomoda, não só, eu acho, a mim, mas qualquer pessoa com algum senso de justiça sabe que essa talvez seja a injustiça mais clamorosa do mundo, a injustiça de condenar um inocente. Diríamos assim, essa é um dos aspectos, o aspecto de valor, o aspecto ético. Mas, além desse, tem um outro. Por que querem fazer uma violência dessa magnitude? Por que querem fazer um impeachment sem crime? Porque são ruins? Não, não é porque são ruins. Não é uma questão de valor em relação às pessoas, é uma questão de política. Querem para chegar ao poder e executar um programa
que não é um programa que passaria pelas urnas, que passaria pelo crivo do voto popular. Tirar direitos, impor ao país um retrocesso, não passaria. Então, na verdade, o que estão fazendo? Tentam substituir, e é isso que eu disse na minha carta, o colégio eleitoral democrático, legal e constitucional de 110 milhões de pessoas por um outro colégio eleitoral de 81 pessoas. Isto tem nome. Isto no Brasil, e acho que no resto do mundo todo, chama-se eleição indireta. Ora, isso também não é constitucional. A eleição indireta foi banida da nossa Constituição desde 1988. Aliás, eu tenho certeza que essa foi uma das peças centrais da Constituinte no Brasil. Aí, eu te pergunto o seguinte, o que se trata? Se trata de uma eleição indireta. Essa eleição indireta é fruto de uma ruptura. No Brasil, não tem mais como se pactuar por cima. Não tem como se pactuar por cima. Por quê? Você pode pactuar por cima. Você pode, num determinado momento, né, ter pactos por cima. Não estou falando aqui contra, em tese, a possibilidade de pactos por cima. Estou dizendo que, no caso do Brasil, pelo andar da carruagem, pelo nível de conflito, pelo estressamento, o pacto só pode ser feito por baixo. Não tem como. Se quiserem pacto democrático, ele é um pacto baseado na consulta popular e no voto popular. Não é porque, ou seja, não é porque eu goste ou não goste, eu queira ou não queira. O que eu estou reconhecendo é uma situação fática, um fato. Então, o que eu digo? Eu digo o seguinte, que é importante que o povo, respeitando o meu mandato, é importante que o povo decida se cabe agora uma eleição direta ou não, e em que nível que ela cabe. Além disso, dado o fato de que há um reconhecimento que no Brasil você tem uma situação muito grave do ponto de vista do sistema político, você tem um conjunto de deputados, senadores, governadores, né, todos acusados. Trata-se agora de discutir algumas questões. Exemplo de questões a ser discutida. Não é possível mais a fragmentação partidária, a fragmentação de ter 35 partidos. Ninguém acredita que 35 partidos são programáticos. Não são programáticos. A fragmentação dos partidos é a patrocinadora do quê? Do fisiologismo. Por quê? A partir daí, não se resolve em termos de discussão sobre projetos e propostas. Porque ninguém tem uma diferença tão profunda que crie 35 partidos. Por que nós chegamos a 35 partidos? Porque tem dois fatores. Um deles chama tempo de televisão. Tempo de televisão. E o outro chama acesso ao fundo partidário. Então, a fragmentação no Brasil ela é muito grave. Para vocês terem uma ideia, o último presidente antes do presidente Lula, Fernando Henrique Cardoso, para fazer maioria simples, precisava de 3 partidos. Para fazer maioria de 2/3, precisava de 4. O Lula precisou de 8 e 11 ou 12, dependia. Tá? Eu precisei de 14 para maioria simples e 20, e olhe lá que era 20. Muitas vezes não era 20, porque você tem um outro fenômeno no Brasil, que é a fragmentação interna aos partidos. Então, é inquestionável que não é eu, não sou eu, não é ninguém que vai ter problema para governar. Porque problema para governar, infelizmente, não é simplesmente
você achar que a pessoa tem de ter aquela competência para poder construir. Pessoa no Brasil pode ter a competência que tiver, terá de enfrentar uma imensa dificuldade de negociação, porque não é uma negociação programática. Não é isso. Então, quando falavam para mim o seguinte, mas por que você não negociou com o Eduardo Cunha? Eu não negociei com o Eduardo Cunha, porque negociar com o Eduardo Cunha era ficar de joelhos perante o Eduardo Cunha e aceitar a pauta dele. Não é nada, era a pauta dele. Mas não é essa a questão. Não importa o Eduardo Cunha. Não importa o seguinte, como construir a capacidade do governo negociar com o parlamento de forma que não seja levando a discussões que não sejam nada republicanas. Aquela história do delator que há 3 dias atrás disse que segundo ele, o senhor Eduardo Cunha tinha 200 deputados, coloca, mesmo que, vamos supor, não é verdade, ele está inventando. Ótimo. Se ele está inventando, de qualquer jeito, é preciso que o Brasil tenha um sistema político em que não tenha essa fragmentação partidária, é preciso que tenha um sistema político em que a questão do financiamento de campanha não seja tratada como é tratada aqui, porque é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, eu mandei para o Congresso uma lei que criminalizava o Caixa 2, tá? Daí, no processo de negociação, tá? Ou eu tirava a lei, não é retirar a lei, ou eu tirava a urgência, ou parava a votação. Então, eu tirei a urgência. Agora, é uma lei necessária, porque Caixa 2 no Brasil não é crime. Dentro daquele processo que eu disse que o corruptor não podia ser condenado, faltava várias coisas a serem aprovadas no Brasil para você ter uma estrutura passível de combate à corrupção. Então, só concluindo, então o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, é impossível olhar este momento e não ver que está em questão a eleição direta para a presidência da República e para todos os cargos daqui para frente. Porque se pode empichar um presidente porque não gosta dele, ou pelo conjunto da obra, como eles falam, tá? Você pode fazer isso primeiro com qualquer outro chefe de instituição ou estadual ou municipal. E, ademais, você sabe como é que você julga um presidente ou um governador pelo conjunto da obra? Só tem um jeito de fazer isso. Eleição direta. É aí que você tira, ou põe presidente, ou reitera, ou tira. A Comissão Interamericana de Direitos Não, Humanos... deixa eu concluir a outra última. Eu irei sim ao Senado, eu espero do Senado justiça, não posso esperar outra coisa. O que eu farei no Senado é argumentar não só a favor da democracia, a favor do respeito ao voto direto do povo brasileiro, mas também argumentar a favor da justiça. Vai responder a perguntas no Senado? Já falei que vou. Agora, presidente, uma dúvida que sempre me ficou era a seguinte... Agora posso se perguntar aqui, sobre a Comissão Interamericana eu posso de só Direitos... continuar do impeachment, uma última. Tá bom. É rapidinho. E você faz, ele faz, e depois eu... Vamos, É o mas seguinte, uma nessa mais questão para do votar a impeachment- questão Já do deu Senado. uma hora, gente. Senado. Desculpa, a senhora tem repetido desde o início que o que está se configurando é um golpe. Por que participar? Por que não? Por que a senhora está boa participando pergunta. de todo esse processo? E o Muito Cardoso tem ido boa lá pergunta. no Senado. Por que corroborar? Por que Vou participar? explicar. Olha aqui, nós não podemos achar que os golpes são iguais, né? Eles não são. Eles têm um tipo, que é retirar de forma indevida, né? Não correta, um presidente da República. Mas então, eu vou fazer para explicar a minha posição, eu vou explicar o que caracteriza um golpe militar.
O golpe militar é caracterizado pelo seguinte fato: não é tanto pelas armas, não é tanto pelo fato de ter tanques na rua, ou pelo fato de que a força, o exercício da força explícita fica sob o conjunto da sociedade. Não é fundamentalmente isso. O que caracteriza um golpe militar é que ele faz duas coisas simultaneamente. Primeira coisa que ele faz: ele retira o chefe de Estado e de governo, no caso do presidencialismo, e ele derruba a instituição democrática. A democracia, como regime, é derrubado simultaneamente. Né? Isso significa o quê? Muitas vezes você fecha o parlamento, muitas vezes você impede ou retira juízes de dentro dos tribunais, acaba com o direito de livre manifestação, livre organização, livre expressão, impera a censura, acaba com a liberdade de imprensa, acaba com o habeas corpus. É isso que se faz. Esse é o típico. Eu sempre digo, é como se você me imaginasse a árvore da democracia, que o machado fosse lá e cortasse ela. No caso de um golpe deste tipo que nós estamos vivendo, que a literatura política chama de golpe parlamentar, né? Qual é a característica dele? Não é como se um machado cortasse a árvore da democracia, é como se parasitas e fungos a infestassem. Por que que é isso? Porque você começa fragilizando as instituições. As instituições, elas deixam de funcionar na sua plenitude. Você tem, em alguns momentos, grandes oscilações, como, por exemplo, impede alguém de se manifestar, proíbe alguém de falar. Então, você começa a ter ataques tópicos, tá, a instituições. Qual é a forma fundamental de combate? A grande forma de combater golpes deste tipo é ampliar a democracia, é oxigenar o debate público, é aceitar a disputa em todas as instituições, é falar com as pessoas, é conversar com toda a sociedade, movimentos sociais, e disputar esta versão dentro de todas as instituições. O que nós vamos fazer no Congresso, o que nós fizemos em todas as etapas desse processo, foi ampliar o espaço democrático e não compactuar. Se nós tivéssemos recuado, não ido, achado que não podíamos ir, era um equívoco monumental. Era entregar a democracia como campo de debate para outro, para os golpistas. Pelo contrário, você pode estar em minoria, em maioria, não é isso que resolve a questão. Resolve a questão você reconhecer que tem de disputar ali. O Senado não é de ninguém, é da democracia brasileira. A Câmara não é de ninguém, é da democracia do país. Todos os espaços não têm dono. Supor que eu não possa ir, supor que eu não possa falar, é dar a eles o monopólio dos espaços democráticos das instituições do meu país. A troco de quê que eu vou fazer isso? A Comissão Interamericana de Direitos Humanos tem uma demanda... Agora ele tem direito de perguntar, deixa ele perguntar. Mas Tem posso direito. fazer a pergunta? Você depois faz. Tá. Junta as duas e eu respondo. Não, eu não quero sair daqui sem perguntar à senhora, mais pessoalmente, se às vezes pensa que talvez em setembro já não seja mais presidente. Tá, depois eu respondo. E a pergunta minha é: Comissão Interamericana de Direitos Humanos, inclusive Corte Interamericana de Direitos Humanos, esse relato, esse discurso, essa alternativa, está descartada por completo ou vamos para frente com ela? Olha, a minha informação, e eu tenho a informação recente, é que um conjunto de deputados
e partidos entraram na Comissão de Direitos Humanos e querem chegar à Corte de Direitos Humanos. É essa a informação que eu disponho. Né? Se houve alguma alteração, muito recente, eu não sei. Agora, até onde eu sei, era isso que estava acontecendo. A resposta à sua pergunta. Sabe, eu quero te explicar uma coisa. Acho que a sua pergunta é muito oportuna, porque eu acho que passa na cabeça de todas as pessoas, né? Exatamente. Até porque eu sou humana, né? É. Então, eu quero te explicar o seguinte, como é que é ser humana nas minhas condições, né? Porque a gente é humano, cada um nas condições que encontra, né? Eu tenho de olhar, tá? Eu tenho de olhar o futuro necessariamente. Como é que funciona? Primeiro, eu tenho de olhar para o passado e saber o que eu fiz. E eu tenho certeza que, apesar de reconhecer alguns erros, justamente porque sou humana, né? Eu acho interessantíssimo, porque tem segmentos da imprensa do meu país que acha que o humano não erra, não. O humano erra, mas o humano também acerta. E acho que olhar para trás é reconhecer também os grandes acertos do governo do presidente Lula e do meu governo no sentido dos ganhos sociais. Eu olho para o presente. No presente, eu não posso trabalhar com o e se. Se eu trabalhar com o e se isso acontecer, e se aquilo, esse tempo verbal não tem para mim. O meu tempo verbal eu estou lutando pelo meu mandato, não apenas pela democracia no meu país. E olho para o futuro. E sempre que eu olho para o futuro, em qualquer das hipóteses que possa vir a configurar, eu tenho de me preocupar para que nesse país nós não vivemos um baita retrocesso. Eu tenho de me preocupar para que não haja nesse país um baita retrocesso. Em quaisquer circunstâncias que o futuro nos apresentar. Agora, não eu pelo menos nunca trabalhei desse jeito. Eu acho que não é uma boa coisa, nem na vida pessoal da gente, nem na vida pública, nem na privada, nem na pública, a gente ficar discutindo o e se imediato. Se você está convencido de uma coisa, lute por ela. Se você ficar se indagando demais se você vai conseguir ou não, você começa a perder. Imbua que você vai ganhar, imbua que a sua luta é justa, imbua que a justiça vai estar do seu lado e lute por aquilo que você acreditar. E espere que o melhor resultado seja aquele que você acredita que também é o mais virtuoso. Eu acredito numa coisa, que a democracia há de vencer. Por isso que eu acabei a carta assim, a democracia há de vencer.